Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 12. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Que assim nos diz. Vamos ler alguns textos, alguns versos, melhor dizendo. Gênesis 12. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei, o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Vamos ao verso 17, 12, 17. O Senhor, porém, feriu a Faraó e o seu palácio com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então o Faraó chamou Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? Por isso tomei-a para ser minha mulher. Agora aí está a tua mulher. Pode tomá-la e partir. Então o Faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais o mandaram embora junto com sua mulher e com tudo o que possuía. No verso 13:1, Abrão subiu do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, louvado seja o teu nome. Ajuda-nos, Pai Santo, nos dá a unção necessária para obedecer o teu chamado. Ao ouvir a tua palavra, nos posicionarmos, nos alinharmos à tua vontade e cumprirmos o teu propósito. Senhor Jesus Cristo, te clamamos, meu Deus, que não venhamos a te decepcionar, nem decepcionar as pessoas que conosco caminham. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos livra de passar vergonha na frente dos ímpios, Pai Santo, na transgressão da tua palavra, por falta de confiança em ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, zela o nosso testemunho, zela o nosso chamado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Santo Espírito, afasta, afugenta as forças do mal, os inimigos do teu povo, os inimigos da igreja, põe por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os inimigos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, da verdade, sejam afugentados agora pelo fogo do Santo Espírito. Unge a minha vida, Senhor Jesus, usa os meus sentidos, eu os coloco à tua inteira disposição para pregar a tua palavra aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Abençoe a todos que nos assistem pela plataforma do YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Pai, glorificamos o Filho, glorificamos ao Santo Espírito. Quão bom é, né? Algumas pessoas almejam muito em suas vidas entrar dentro de grandes corporações, às vezes sonham em ser um funcionário público e às vezes se preparam, fazem testes, fazem cursos de preparação. Vemos dentro da empresa também, existe aquele desejo ardente de galgar os degraus da ascensão dentro de uma empresa, e a pessoa se prepara, a pessoa faz cursos de preparação, faz faculdades, especializações para entrar em determinados departamentos técnicos dentro da empresa. E quão bom é, depois de sermos avaliados, passarmos naquele teste e só aguardarmos a chamada. E melhor ainda é quando estamos dentro da empresa e o patrão consegue observar em cada um de nós as nossas competências e qualidades e nos colocar naquela posição que tanto almejávamos, com salário também que tanto almejávamos. Isso é maravilhoso para as nossas vidas, alcançar esses patamares mais elevados na sociedade, naquilo que exercemos.
é um reconhecimento da nossa competência e do nosso esforço. Eu sou a favor de que esses que possuem competência, esses que possuem mérito, recebam a premiação por seus méritos. Deus, que isso aqui hoje em dia, a meritocracia está tão em baixa, né? Basta assistirmos aí. Eu não assisti nenhuma partida, mas eu vi alguns trechos e achei ridículo que hoje o politicamente correto e o relativismo tomou conta até mesmo das atividades desportivas, e vemos pessoas biologicamente de um sexo competindo com pessoas biologicamente de um sexo um tanto que inferior e ganhando medalha, roubando medalhas de mulheres. Isso é ridículo, é extremamente ridículo de ver como esse mundo vai de mal a pior. Mas uma coisa é bem certa, o nosso Deus, entre homens e mulheres, Ele escolhe os seus filhos, Ele chama, mesmo não tendo competência, e Ele aperfeiçoa no meio do caminho. Ele chama, traz a pessoa, atrai para si e aperfeiçoa a pessoa para que ela possa cumprir os seus desígnios. Ouvir a palavra de Deus e atender ao chamado de Deus. Quando Deus nos expõe aquilo que nós vamos exercer pelo chamado dele, talvez a gente não queira sair do lugar. Veja o mundo de comodidade em que vivemos hoje. Muitas pessoas não querem mais nem vir para a igreja. Ficam no sofá da sua sala assistindo uma mensagem pelo smartphone. Não atendem nem o chamado do horário de culto de se dirigir à igreja e ali pagar o preço de ficar 1h30 ou 2 horas dentro de um templo adorando a Deus. Preferem adorar na comodidade de casa. Eu duvido que consigam se concentrar, né? Com criança ali, mamãe, faz isso, veja o desenho que eu fiz, mamãe, olha isso, com outros membros da família que às vezes não são convertidos e ficam ali e atrapalham o culto. Eu duvido que consigam entender a palavra de Deus, entender o chamado de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Entendam que o salmista se alegra quando alguém disse, alguém chamou, estou indo para a casa de Deus, vamos, eu estou alegre, vou junto, vamos junto, tamo junto, vamos para a casa do Senhor adorar a Deus. Atender o chamado de Deus. As dimensões do tamanho da obra que Deus quer realizar envolve certos sacrifícios, envolvem certas abstenções, envolve a consagração. E como eu disse, nos dias de hoje, muitas pessoas ainda temos a liberdade de pregar o Evangelho, não sei até quando, né? Até o final do ano que vem, não sabemos, né? Ainda temos a liberdade de ir à casa do Senhor, ouvir a palavra de Deus, e muitas pessoas resistem ao chamado, resistem ao que Deus tem a oferecer, ao propósito de Deus. Hoje temos a oportunidade e muitos não estão aproveitando a oportunidade. Quão terrível é, eu vi isso muito ano passado, em meio a essa terrível pandemia, algumas pessoas desejando, agora eu quero ver, a igreja vai fechar. Ah, aquela igreja empresa lá vai fechar. Ah, agora eu quero ver. Agora tá aí a mentira sendo difundida e agora a igreja vai ser colocada no chão. Isso não é da boca de qualquer pessoa do mundo qualquer lá, inimigo do evangelho. Não! De pessoas crentes que ainda não entenderam. Uns pregam por amor, outros pregam por dinheiro, outros pregam por inveja, por porfia. O que importa? O evangelho está sendo pregado. Então não sou eu, não é você, não é a pessoa do mundo que vai julgar a igreja. Lá existem pessoas falhas também buscando a salvação dentro da igreja, desde o pastor aos membros. Quem vai julgar a igreja será o Senhor Jesus Cristo na sua vinda gloriosa. Basta você ler a sua Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 5, que o sumo pastor virá para julgar os pastores, virá para julgar a cada um. Eis que cedo venho e o galardão está comigo para conceder a cada um segundo as suas obras. Então, quão terrível é, às vezes, dentro da casa de Deus, as pessoas não alinhadas com a vontade de Deus, desejando que a obra se suceda mal. Mas quão maravilhoso é ver que este Deus que chama, que convoca, independente
da condição orgânica, Deus escolhe as coisas fracas para confundir as sábias, Deus escolhe os incompetentes, e esse Deus às vezes chama até os competentes, como o apóstolo Paulo, que era um homem competente nas letras, doutor na lei, para fazer a sua obra e cumprir o seu propósito. O Senhor aqui olhou para Abraão e viu nele um diferencial dentre os da sua época. Talvez ali Abraão e Jó fossem contemporâneos, mas Deus escolheu Abraão. Conta-se algumas documentações hebraicas que a casa de Tera existia muitos ídolos, geralmente pessoas que possuíam muitas posses, muita riqueza. A riqueza era computada por possuir terras férteis irrigadas por rios. A riqueza era computada por ter muitas cabeças de gado, ovelhas, jumentos. E vemos que muitos homens ricos daquela época tinham dentro de casas chamados terapins. Terapins eram ídolos, pequenos ídolos que traziam a prosperidade para os pagãos. Os pagãos tinham as suas casas repletas de terapins e acreditavam que adorando essas divindades demoníacas em forma de ídolo, eles prosperavam. Uma falsa sensação de prosperidade. Conta-se que Abraão, na casa de Tera, uma vez deu um dia de revolta e com um pedaço de pau derrubou os ídolos de seu pai. Me lembra um pouco o chamado de Jerubaal, Gideão, que também, ouvindo o chamado de Deus, ouvindo a voz de Deus, também foi lá e derrubou o poste ídolo, né? Vai na casa do teu pai, Gideão, derruba o poste ídolo que me ofende, pega o boi lá, o boi reprodutor, o melhor boi, e oferece em sacrifício com a madeira dos ídolos. Você vai me oferecer holocausto para mostrar que eu estou acima de Baal dentro da casa do teu pai. Não é povo de Deus? Como é que povo de Deus pode ter ídolo, né? Como é que povo de Deus, como é que família de Deus pode ter ídolo? Às vezes fica um ponto de interrogação, né? Saul não era um homem de Deus? Não era um rei escolhido por Deus? Saul era um rei escolhido por Deus, sim. E dentro da casa do Saul tinha um terapim. Lembra quando na inveja de Saul ele tentou matar o Davi lá na semana de núpcias, lá com a Mical? Foram tentar matar o Davi lá e a Mical espertamente colocou o terapim debaixo da cama, debaixo da coberta. E quando foram matar o Davi, estava o terapim lá. Tinha ídolo na casa dos homens escolhidos por Deus. Seria muito fácil nós apontarmos para o mundo no seu paganismo, pois diversos deuses conduzem, orientam e reorientam a humanidade. Mas nós, às vezes, povo de Deus, estamos cheios de terapins dentro da nossa casa, dentro da nossa consciência. A gente vive norteado, às vezes, pensando nesses terapins da pós-modernidade. Escravos, somos escravos dos ídolos, escravos da tecnologia, escravos do bem material, escravos da ostentação para nos engrandecermos perto das pessoas, a quem queremos chamar a atenção e a quem queremos menosprezar. Tá vendo? Chegou o meu tempo de estar em ascensão sobre a sua vida e sobre todos no nosso grupo aqui. Isso é muito comum, né? As pessoas quererem ostentar com os seus ídolos, com as suas posses. Veja que o grande exemplo ao qual Deus quer trabalhar na nossa vida é um Abraão. Um Abraão que veio ali de uma casa de uma pessoa idólatra. Um Abraão que chamou a atenção de Deus por esse diferencial. E é olhando para a família de Abraão, para o chamado de Abraão, que nós entendemos que nós somos um tanto que semelhantes a Abraão. Deus nunca vai dizer isso, mas Ele tem os seus prediletos. Ele não vai dizer na palavra dele, mas Ele tem os seus prediletos, e esses seus prediletos Ele vai trabalhar de uma forma intensa. Hoje minha esposa aqui falava sobre que Deus me ama, né? E eu também citei na mensagem de introdução, Deus me ama. E quando Deus ama, Ele açoita quem Ele ama, Ele bate a quem Ele ama. Hoje os papais são super protecionistas, as crianças pintam em borda, faz o que quer, às vezes faz até maldade com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó. E o papai, a mamãe e a vovó não fazem nada, não dão uma palmadinha, visto que virou até uma lei, a lei da palmada, não pode relar a mão em criança, né?
Só pedóics que podem fazer atrocidade contra a criança, mas papai e mamãe não pode relar a mão. Lei da palmada, não pode agredir criança, né? Mas uma coisa é bem certa, quando o nosso Deus quer tratar com as nossas vidas, quando Deus ele vai nos levar por caminhos para nos apurar, nos purificar, para cumprir o propósito dele. É por isso que no início dessa mensagem nós vemos que o Senhor Deus chamando Abraão, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua terra. Temos que entender que às vezes estamos num espaço geográfico, num local geográfico que nos leva, nos prende, nos aprisiona. Às vezes você não nota isso, mas existem espaços geográficos que prendem a pessoa. Eu conheço algumas pessoas, alguns homens até de posse, que eles não veem a hora que chega a sexta-feira. Ele não tem prazer de chegar na sexta-feira e ali ficar com a sua família, saber como foi a semana dos seus filhos. Ele não tem prazer nisso, ele tem já na sexta-feira à noite, já ir para o boteco e ficar com seus amigos, e só vai sair do boteco lá no domingo, 10, 8 horas da noite. Né? Vai, volta para casa para dormir, aí volta para o boteco de novo e fica ali. Conheço pessoas assim, pessoas de posse. Então existem espaços geográficos onde o pecado ali é consumado, onde as pessoas ali ficam na prática do pecado, onde há as más conversações, palavras torpes. Todos nós seremos julgados por toda palavra que sai da nossa boca, mas tem pessoa que tem prazer de ficar falando besteira e se embriagando em certos lugares. Ou às vezes, espaço geográfico até mesmo dentro de casa, né? Aquele local secreto, quando você fica ali com a internet, e ali está você e a internet e a sua concupiscência, aí às vezes você, acaba caindo naquilo que vai levar, conduzir você pelos olhos, atendendo às concupiscências do seu coração, a imoralidade virtual. Então existem espaços geográficos onde a pessoa ali vai consumar o seu pecado. Existem espaços geográficos dentro da tua consciência que você impede a voz que te chama. Você resiste a esse chamado. Sai da tua terra, sai desse espaço. Veja a exortação forte de Deus lá em Gênesis 35. Sai de Siquém e sobe a Betel, a habitação de Deus. Betel é a habitação de Deus. Deus vai falar com Abraão aqui também. Sai aí do Egito e vai para Betel e eleva ali para mim um altar. Betel, a habitação de Deus. Nós temos que sair desse local que nos atrai, que nos escraviza. Sai daí, porque não é aí que eu vou fazer a obra na tua vida. A obra consiste em você atender ao meu chamado. Vamos caminhar junto? Eu vou caminhar com você e na peregrinação eu vou falar com você o que eu quero que você faça. Quão difícil é sair desse espaço geográfico, sair desses locais de acomodação, sair desses locais em que agrada a nossa carne, nos traz a ostentação, nos traz aquela posição que todos nos admiram. Agora eu vou ter que ser diferente, porque eu saí desse lugar, eu não estou mais sendo visualizado por aquele grupo que me idolatrava, que ficava me adulando. Aí, saindo daquele lugar, agora talvez eu seja visto com aqueles que não têm muita boa visualização ou boa visibilidade, não seja bem observado pelas pessoas que estão lá no mundo. É o que Deus quer fazer. Sai desse local, sai desse espaço e vem que eu quero tratar contigo. Veja que ele fala: sai da tua terra, do meio dos teus parentes. Olha que coisa interessante. Às vezes, não que nós tenhamos que odiar, mas existem parentes que às vezes nos induzem ao erro. Vem só para atrapalhar o culto, né? Chega na sua casa, na hora que você tem que ir para a igreja, adorar, você tem uma agenda cheia a semana inteira, mas tem aquele parente que ele só chega, almoça no domingo tarde e quer sair tarde da sua casa. Ele tem uma outra cultura familiar e ele traz para dentro da sua casa, ele tenta impor a cultura dele na sua casa, sendo que você tem uma agenda, um horário de culto, um horário de adoração. Às vezes você tem até funções na sua igreja,
Alguns casos, alguns já até abandonaram a função na igreja por conta desses parentes chatos. Esses parentes que às vezes são usados pelo inimigo para impedir a nossa adoração semanal. Sai do meio da tua parentela. É o que Deus está dizendo aqui. Sai do meio deles aí, porque eles querem continuar com os ídolos. Eles querem continuar com os terapins aí, com esses ídolos. Deixa eles aí, sai. Sai e segue o meu chamado. João Calvino dizia: a graça de Deus é irresistível. Quando Deus chama, os seus filhos logo obedecem. Ele é pai dos espíritos. Quando Deus dá ordem até a capetada, os espíritos obedecem. Ai daquele que não obedece quando Deus fala: sai, venha. Os espíritos, Deus é pai dos espíritos. Ele ordena e as coisas acontecem. Sai da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Sair da casa, do local de nossa acomodação, onde temos posses, onde temos posição, é algo muito difícil. Como eu disse, às vezes a gente está numa situação, numa posição que nós idolatramos tanto aquela posição, mas foi tão difícil chegar aqui, mas foi tão difícil alcançar isso. Como agora Deus me pede para sair disso? A escolha é toda sua, né? Como diz Moisés na sua lei, eu vos ponho diante de dois caminhos, a vida e a morte. Se obedecerdes, vida eterna. Se não procederes bem, vai ser condenado juntamente com o mundo. Então obedecer a Deus é algo difícil. E principalmente aqui agir com fé. Porque veja a definição que o escritor de Hebreus nos traz acerca da fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. É uma convicção, é uma certeza de coisa que se espera. Se eu estou esperando é porque ainda não aconteceu. É intangível. Você fica imaginando como seja, mas você não pode apalpar. É intangível. Então Abraão agiu por fé, ouviu a voz de um Deus superior, do verdadeiro Deus, e rejeitou toda aquela idolatria pagã que existia na sua casa. Agiu por confiar, agiu por fé. Esse que me chama é o verdadeiro Deus. Esses deuses aqui são tudo falso, tudo Deus efêmero, tudo Deus que sai de linha, tudo Deus que enferruja, tudo Deus que perde valor agregado, perde valor de mercado, tudo Deus que envelhece, murcha, fica enrugado. Vem para algo bem maior que você não faz ideia, que é muito, muito, muito superior ao que você tem aí na casa do teu pai. Abraão agiu por fé, crendo na palavra de Deus. Nós pregamos de domingo a domingo, falamos a palavra, pregamos, e tantas pessoas olham e desprezam. Quantos às vezes passam, se sentem até atraídos na porta da igreja aqui, sentem vontade de entrar. Outros vivem protelando decisões. Vou usar um testemunho, mas sem citar nomes aqui. Nós fazíamos visita, eu e minha esposa, na casa de algumas pessoas aos domingos, e nós fomos fazer visita na casa de uma pessoa. Ali fazíamos os cultos, né? Cantávamos, louvávamos, fazíamos oração, orava por todas. Eu gosto do pastor Fernando. E quando, olha, eu não gosto daquela igreja lá não, mas naquela lá do pastor Fernando, a igreja boa, eu vou lá na igreja do pastor Fernando. Domingo eu vou lá. Aí encontrava a pessoa, a vez, domingo eu vou lá, viu? Nós vamos lá louvar a Deus. E vai passando uma semana, 2 semanas, alguns meses. Passa 2 anos, 3 anos, 4 anos, de repente, um lugar que a pessoa não saiu do seu espaço geográfico no domingo. Ficava no seu sofá, vendo lá o Domingão do Porcão, Domingão do Faustão, e de repente a pessoa faleceu, né? Nunca abriu mão do seu espaço geográfico e faleceu, protelando decisões. Quão terrível é protelar o chamado de Deus, protelar o chamado que Deus tem para as nossas vidas, deixar o espaço geográfico, deixar a corrupção da família, impor a ruptura, decidir ouvir a voz do verdadeiro Deus que nos chama. Veja o que Deus promete: te abençoarei. Bênção, presente, nós temos um presente que é inigualável. 2 Coríntios 4,4, tendo este grande tesouro em vaso de barro,
O mundo pode ter carro de luxo, o mundo pode ter mansão, o mundo pode ter lá os seus homens bonitos, suas mulheres bonitas ao lado, adulando ali, dinheiro no bolso, dólar, euro no bolso. Nós temos o maior tesouro em vaso de barro que vai ficar velho, mas nós já temos garantida a eternidade. Está garantida. Vou te abençoar. O meu presente, minha presença, riquezas insondáveis no céu. Te abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem. Melhor dizendo, no 2, né? E te farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Veja que a bênção de Deus, ela engloba algumas áreas. Veja que ele fala, farei de ti uma grande nação. E ali Abraão estava diante de um grande dilema, visto que Sarai, a sua linda esposa, a princesa Sarai, sua meia-irmã, era estéril, linda, mas estéril. E aí veja que Abraão ficou um tanto que impactado, né? Porque quando Deus o chama, Deus fala com ele, ó, você vai formar uma nação. Ele, como vai sair uma nação de mim se a minha esposa é estéril? Não consegui formar nem um clã, não tenho nem um netinho, como isso vai acontecer? Veja que Deus revela o íntimo e oculto na palavra dele, e já abrindo o leque para algo que vai acontecer. Formar uma grande nação sobre a vida de Abraão. E aí a gente vai olhando todo o processo da vida de Abraão e vê o seu sofrimento, e a gente pergunta, né? A gente pergunta, por que Deus faz isso, né? Por que Deus trata dessa forma? Deus nos chama e Deus nos leva para o caminho de sofrimento. Para construir uma nação é um sofrimento tão grande, mas é assim mesmo. Essa nação nunca será forte, essa nação nunca aprenderá a fazer sacrifício se o patriarca que formou a nação não passou pelo sacrifício, como nós pregamos domingo passado. Abraão teve que passar por luta, por dificuldade, passar por crivos da vida, aprender a depender de Deus, para construir um coração forte, na mentalidade de um povo forte que vai surgir lá na frente. A igreja precisa ter uma fé de Abraão, abrir mão das coisas dessa terra, se desprender das coisas dessa terra, ter as coisas dessa terra como servos e não como deuses terapins. Construir uma nação envolve um projeto de abstenção que é dolorido. Vou construir uma nação de você, Abraão. É vivo! Eita Deus, se esse Deus está revelando é porque tem poder para... Revela só aquilo que eu sei, eu nunca vi esse Deus. É assim que Deus trabalha, revelando o oculto e o profundo. E aquele que fala tem poder para cumprir. Te abençoarei. Olha que coisa interessante, numa terra onde o paganismo, a maldade... Então, quando a gente olha essas certas maldades legalizadas hoje, naquela época não tinha nem lei, já era maldade cultural mesmo, né? E hoje está sendo regularizada, né? Até pela Suprema Corte, né? Veja, maldade, existiam pessoas maldosas, pessoas cruéis, sacrificavam crianças, sacrificavam seres humanos, cada atrocidade, né? Não posso nem falar as palavras, na plataforma que tem uma lei rígida, ela não deixa nem pôr a mensagem aí na plataforma, não posso falar, mas era sex com animais, né? Pedoexfilia e zoexfilia, né? Já praticavam naquela época. Quando Deus fala em proteger aqui, ó, vou te abençoar e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Porque a cultura daquela época era extremamente pagã e horrível, horrenda. Deus está dizendo, eu vou te abençoar, eu te protegerei. E ai daquele que vier com inveja, sentindo agouro daquilo que eu vou fazer na tua vida. Vem tentar te amaldiçoar, vem tentar te agorar, vem tentar te destruir para ver o que eu vou fazer. Eu vou amaldiçoar, eu vou destruir, eu vou abater aqueles que vierem contra ti. E Deus abate? Abate. Olha o povo de Israel até os dias de hoje aí contando história, porque o Senhor preservou o seu povo. Protegeu o seu povo até dentro das nações, dos maiores tiranos dessa terra. Deus protegeu a sua remanescente fiel de adoradores. Se Israel é protegido e nós não somos,
Nós somos amigos do Deus de Abraão. Somos amigos do Deus de Abraão, como Abraão foi amigo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Essas bênçãos se estendem às nossas vidas. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Veja que Abraão obedece à voz de Deus. Ouvindo a palavra que aqueceu o seu coração, ele obedece. Quão terrível é, as pessoas protelam. Olha, eu ouvi uma palavra bonita que me emocionou, só tocou no fundinho do meu coração, mas depois eu vou na igreja. Depois eu vou ter uma comunhão com esse Deus aí. Deixa para amanhã, deixa para amanhã. E a pessoa protela a decisão. Abraão partiu, obedeceu a voz de Deus. E ele levou até alguém na bagagem. Ele levou o Ló, que vai trazer alguns probleminha para ele lá, né? Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, né? Harã era o nome também do irmão de Abraão, né? A cidade de Harã, uma das cidades prósperas, próxima a Ur dos Caldeus, né? E algo que maravilhoso aqui, né? A idade em que ele tinha, 75 anos de idade. Algumas pessoas chegam a uma certa idade e falam: ih, já tô velho, né? Quero a minha chácara, quero aposentar, pendurar minha chuteira. E nós vemos aqui um Abraão tão forte quanto Caleb, aos 80, 85 anos, ainda queria ser um conquistador de cidades, queria ser um matador de gigantes, dos nefilins, caçador de nefilim. Caleb, né? Que era o tetraneto de Abraão. Então nós vemos aqui a forma e o jeito de Deus agir, né? Muitas vezes não é a curto prazo, é a longo prazo. E às vezes a gente tem o período certo que o coração do ser humano, pela visão onisciente de Deus, que é o momento certo de trabalhar naquela vida. A pessoa às vezes tem que se desprender de algumas coisas desse mundo pela frustração, pela desilusão. E aí chega o momento exato, é agora a hora de trabalhar na vida da pessoa. Deus permite que a pessoa quebre a cara várias vezes, se frustre várias vezes. E isso tudo é alvo a pessoa é alvo do amor de Deus. Porque ela poderia muito bem se frustrar na primeira e já ser ceifada, ter a sua vida ceifada. Mas Deus permite por um longo processo de perdas, sucessivas perdas, para começar a trabalhar na vida da pessoa numa idade um tanto que elevada. Veja no verso 5, Abraão levou consigo Sarai, sua mulher e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde há o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus estavam naquela terra. Chegou a hora de Abraão começar a enfrentar os seus grandes desafios. Ali a terra de Canaã era uma terra muito próspera, uma terra irrigada por rios, uma terra onde tinham lavouras ali que se desenvolviam pelas condições geográficas ali, e ele poderia prosperar muito, poderia enriquecer mais ainda. Vemos que ele saiu com posse de algumas